Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um quadrilátero convexo, com alguns ângulos já indicados na figura como 30 graus, 24 graus, 96 graus. Este lado aqui tem a mesma medida deste lado. E nós queremos saber quais são os possíveis valores que o ângulo X ele pode assumir. A gente vai ver que existe mais de uma possibilidade para este ângulo X aqui. Quais são essas possibilidades? Bom, a gente deve observar no início alguns ângulos para saber exatamente o que a gente pode fazer. Bom, nós temos aqui dois ângulos interessantes, o ângulo de 30 e o ângulo de 24 graus. Com o ângulo de 24 graus, a gente já fez muitas coisas interessantes. Por exemplo, a gente já trabalhou com esses dois triângulos aqui, ó. Esses dois triângulos especiais, em que quando você tem esse triângulo aqui, ó, o triângulo que tem ângulos de 30 e 24 graus, então você consegue completar esse triângulo daqui com esse triângulo isósceles de 6 graus e 6 graus, de modo que esses três segmentos aqui eles têm a mesma medida. O segmento que é adjacente ao ângulo de 30 e é oposto ao ângulo de 24 graus nesse triângulo, ele tem a mesma medida dos lados desse triângulo isósceles aqui. A gente consegue completar esse triângulo chegando nesse, ou a gente consegue completar esse triângulo daqui chegando nesse. Por isso que a gente diz que os dois triângulos eles se completam. São triângulos complementares. E aqui nós temos esse ângulo de 24. Ó. O que nós podemos fazer? A gente pode imaginar inicialmente que esse X ele é um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Então, a gente consegue construir aqui ó, um ângulo de 30 graus. Então, eu construí aqui ó, esse ângulo de 30 graus, E, portanto, aqui eu vou pintar ó, de roxo. Ó. Vamos pintar esse segmento aqui de roxo, E vamos agora construir o complementar desse triângulo, que é o triângulo isósceles de 6 graus e 6 graus. Bom, como que a gente pode fazer para completar o triângulo de 6 graus e 6 graus? Bom, vamos dar uma observada nesse triângulo aqui de cima primeiro. Ó. Nós temos um ângulo de 30 graus aqui, 96 graus aqui. Então, os ângulos desse triângulo aqui já estão bem determinados, Aqui, ó, vale 54 graus, Porque 96 mais 54 dá 150. 150 mais 30 dá 180. Então, já completamos os ângulos desse triângulo. Ó. Perceba que 30 é maior do que 6 graus, 54 é maior do que 6 graus. Então, a gente consegue formar aqui dentro ó, o triângulo isósceles 6 graus e 6 graus que está aqui nessa figura. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou pegar aqui, vou criar um ângulo de 6 graus nesse sentido. Vou criar um ângulo de 6 graus nesse sentido. Então, aqui a gente formou um ângulo de 6 graus, construímos o complementar, Construímos o complementar desse triângulo aqui em cima. E, portanto, esse segmento aqui, ó, ele tem que ser segmento de cor roxa, Aqui a gente pinta de roxo, aqui a gente pinta de roxo também. E agora, como tudo isso aqui valia 30, então aqui vale 24, 24 mais 6 dá 30. Então vamos apagar esse 30 aqui, porque a gente já separou ele em 24 para um lado e 6 graus para o outro. Como tudo isso aqui vale 54, a gente já tem 6, então este ângulo ele só pode ser 48 graus, 48 mais 6 dá 54 graus. Então vamos apagar esse 54, porque a gente já separou ele em 6 para um lado e 48 para o outro. Agora, perceba que nós construímos aqui ó, um quadrilátero côncavo, Perceba que este ângulo é a metade desse, O 24 é a metade do 48. Então, eu vou colocar no quadro esse quadrilátero com o qual nós já trabalhamos em vídeos anteriores, esse quadrilátero côncavo especial aqui, ó. Aqui alfa, aqui 2α, aqui 120 menos alfa, e esses três segmentos aqui, eles possuem mesma medida. E aqui embaixo eu simplesmente completei, O quadrilátero côncavo é esse daqui. E aqui embaixo eu só completei o triângulo. Perceba que esse ângulo daqui, ó, ele vale 120 mais 2α, Porque para qualquer quadrilátero côncavo que você tem, não precisa ser esse especial, esse ângulo daqui vai ser sempre a soma desse mais esse mais esse. Se você tem um quadrilátero côncavo, Não precisa ser esse especial, então
a soma desses três ângulos aqui, ó, tem que ser este ângulo, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 120 mais 2α, porque 120 mais 2α é alfa, mais 2α, mais 120 menos alfa. Como aqui a gente tem um triângulo isósceles, né, em que esse ângulo aqui de cima vale 120 mais 2α, então os ângulos da base devem ser 30 menos alfa e 30 menos alfa. É porque 30 menos alfa mais 30 menos alfa mais 120 mais 2α dá os 180 graus. E perceba que para a gente conseguir formar o quadrilátero côncavo especial, é necessário, né, que o alfa ele tem que ser menor do que 30 graus, né? Porque nós temos aqui, ó, 30 menos alfa. O alfa ele tem que ser menor do que 30 graus para a gente formar o nosso quadrilátero côncavo especial. Dado um ângulo alfa menor do que 30 graus e dado um segmento fornecido, né, para a gente, qualquer, né, dado um ângulo alfa menor do que 30 e dado um segmento, você consegue construir o quadrilátero côncavo especial com este ângulo e com este segmento aqui. E perceba que aqui, ó, nessa figura, né, a gente pode pensar que o alfa é 24 graus. Como o alfa é 24 graus e é menor do que 30, então dado esse 24 e dado esse lado vermelho, a gente consegue construir o quadrilátero côncavo especial com esses dois ângulos, né? A gente ainda não sabe se esse triângulo, esse quadrilátero daqui vai ser o nosso quadrilátero côncavo especial com esse ângulo de 24 e com esse lado vermelho. Então, o que a gente precisa fazer, né? Eu vou colocar aqui no quadro, ó, o quadrilátero côncavo especial com ângulos de 24 e lado vermelho. Perceba que o 96, de fato, né, o 96 é 120 menos o 24, né, 120 menos alfa. A única coisa que a gente precisa fazer agora, né, para provar que esse quadrilátero daqui é de fato o nosso quadrilátero côncavo especial, é mostrar que este lado aqui, esse e esse são iguais, né? É o que falta para a gente fazer. Então, como que a gente faz isso? Bom, como eu fiz antes, a gente completa aqui, ó. Vamos pegar o nosso quadrilátero côncavo especial com ângulos de alfa e lado vermelho e perceba que, como eu falei para vocês anteriormente, né, esses dois ângulos aqui, eles devem ser 30 menos alfa, né, e 30 menos alfa, ou seja, 30 menos 24 dá 6, 30 menos 24 dá 6. Exatamente como nessa situação aqui, ó. 6 aqui e 6 aqui. A gente pode mostrar que esses dois triângulos aqui, ó, eles são triângulos congruentes, né? Esse triângulo aqui ABC dessa figura e esse triângulo que eu formei aqui ao fechar, né, esse segmento, eles são triângulos congruentes. E qual que é o caso de congruência? É o caso ângulo lado ângulo, ó. Ângulo de 96, lado vermelho e ângulo de 54. Aqui nós temos também um ângulo de 54. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, os dois triângulos, esse aqui e esse, eles são triângulos congruentes. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou pintar, ó, esse lado aqui de verde, né? Porque o lado que se opõe ao ângulo de 96 tem que ser igual aqui e aqui. Então, aqui a gente pinta de verde também. Agora, perceba que esse triângulo daqui, ó, ele é congruente a esse, né? E por que esses dois triângulos eles são congruentes? Bom, pelo caso, ângulo lado ângulo de novo, ó. Ângulo de 6, lado verde, ângulo de 6. Então, pelo caso, ângulo lado ângulo, esses dois triângulos aqui, eles são triângulos congruentes. O que isso significa? Significa que esse lado roxo aqui, na verdade, é lado vermelho, exatamente como a gente está aqui nessa situação. Ou seja, acabamos de mostrar que, de fato, esse quadrilátero daqui, que era apenas um quadrilátero côncavo, é, de fato, esse quadrilátero côncavo especial aqui. A gente fez isso por meio da utilização de congruências de triângulos. Então, aqui a gente pinta de vermelho, ó. Aqui nós pintamos de vermelho também. E aqui nós pintamos de vermelho. Tudo que era roxo agora virou vermelho. Então já descobrimos um possível valor para o ângulo X, que é 30. Ó. Lembre que a figura original, né, ela tem que ter essas características. Aqui ângulo de 30, aqui de 24, aqui de 96, aqui lado vermelho, aqui lado vermelho. Então esse quadrilátero daqui, ó, é uma solução para o nosso exercício em que este ângulo daqui vale 30, o X vale 30. Então já vamos marcar aqui. Uma solução é x igual a 30 graus. Agora a outra solução ela vai estar aqui do lado, ó. Porque olha só, quanto que vale este ângulo daqui, ó? Este ângulo, ele é a soma dos ângulos internos desse triângulo não adjacentes a ele, né? Teorema do ângulo externo. Ele vale 54. 24 mais 30 dá 54.
Como esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, né? Então aqui nós temos também um ângulo de 54. Aí quanto que vale este ângulo aqui de cima? 54 mais 54 dá 108. Para chegar nos 180 faltam 72, então aqui vale 72. Então a outra possibilidade para x é o quê? É x igual a 30 mais 72, é 102 graus, né? Porque nós queremos um quadrilátero em que aqui vale 30, aqui vale 24, aqui vale 96, esse lado seja igual a esse. Então aqui, ó, esse ângulo x, ele vale 102 graus. Então a gente descobriu as duas possibilidades de quadrilátero com essas características, né? Um em que o x vale 30 e o outro em que o x ele vale 102. E só existem essas duas possibilidades, né? Porque se a gente imaginar que isso aqui é o centro de uma circunferência, em que o raio é esse segmento aqui de cor vermelha, essa circunferência, né, ela só vai poder cruzar, né? Se a gente pensar aqui na circunferência, essa circunferência ela só vai poder cruzar esta reta aqui, ó, em 2 pontos, né? A reta ela só passa no máximo na circunferência em 2 pontos, que são justamente esses 2 pontos aqui, ó. Então, chegamos nas soluções possíveis para o nosso exercício, x igual a 30 ou x igual a 102 graus. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.